Vamos lá, para você que não me conhece, me chama Vinícius Lino, para você que já me conhece, bem-vindo ao canal Exato. Matéria de física, vamos falar de eletrostática, revisãozinha. Não é só para a FUVEST, a prova da Unesp está aqui, então vai servir para a Unesp também, beleza. E a prova da Unesp é um modelo totalmente inédito de prova, então a gente não sabe o que vai cair, beleza? Então eu vou tentar falar um pouquinho de tudo, beleza? Então se cair eletrostática, se eu falar um pouco de tudo, aumenta a chance de você acertar, belezinha? Ao contrário de eletrodinâmica, que eu já tinha vídeos teóricos no canal, vou botar aqui no card a playlist, beleza? Se você quiser conferir. Eletrostática eu ainda não tenho, então eu vou falar a parte teórica e fazer uns exemplinhos. Parte teórica fazer exemplinhos, beleza? Até o dia da Unesp eu espero que esteja terminado isso aqui, belezinha? Então, vamos lá. O que estuda a eletrostática? Ao contrário da eletrodinâmica, que estuda movimento ordenado de carga, ou seja, corrente elétrica, tem lá o fiozinho, aí passa lá as cargas bonitinho pelo fio. A eletrostática estuda cargas em equilíbrio eletrostático. O que quer dizer isso? Equilíbrio eletrostático, o nome não é bom. Estático dá a impressão que está parado, mas não é isso. Estático quer dizer que não está em movimento ordenado. Pode estar em movimento, desde que não seja ordenado, desde que não seja uma corrente elétrica. Que é você, por exemplo, você está cheio de cargas elétricas, está cheio de prótons, elétrons, tal, certo? Os elétrons têm movimento, tudo que tem temperatura tem energia cinética, então os elétrons têm movimento, energia cinética vibracional, translacional, tem movimento caótico, por exemplo, o corpo metálico tem aquele mar de elétrons em cima, igual o professor de química te ensina, ou seja, os elétrons estão em movimento, por isso chama mar, beleza? Só que não é um movimento ordenado, não é uma corrente elétrica, é tudo bonitinho saindo de um lado e indo para o outro, belezinha? Então, a pergunta, por que existem cargas elétricas? Porque a matéria, você, os nossos átomos, eles têm uma natureza elétrica. Naturalmente, já existe carga elétrica nele, beleza? Já existe próton, já existe elétron, beleza? Então, vamos lá. Tem aqui o átomo mais clássico de todos, não precisa de nenhum modelo quântico de átomo. O mais simplesinho lá de Rutherford já ajuda. A única coisa que você não pode confundir é que tanto o átomo de Rutherford quanto o de Bohr não tinha nêutron, beleza? Eles ainda não tinham descoberto, os caras eram gênios, eles sabiam que deveria existir alguma coisa aqui para dar liga, beleza? Porque senão um monte de carga positiva junta lá, um monte de próton, não tem como, positivo repele, não tem como tá bonitinho lá, então tinha que ter alguma coisa que deixava como fosse, entre aspas, uma cola para tá bonitinho estável lá, então eles já imaginavam que existiam os nêutrons, mas eles ainda não tinham descoberto, só em 1932 que descobriram os nêutrons, só que aqui no ensino médio, aí coloca o nêutron bonitinho, como se fosse o Rutherford já soubesse disso, mas não é verdade, beleza? Mas vamos lá, usando o que vocês veem, beleza? Tá aqui o próton, tá aqui o nêutron, aqui no núcleo, beleza? E o elétron na eletrosfera aqui fora, beleza? Então o átomo clássico, ele é dividido em núcleo, que é essa parte aqui massiva, bem concentrada, cheio de partícula concentrada, e é composto de prótons e nêutrons, beleza? E a parte de fora é a eletrosfera, onde os elétrons ficam orbitando, o núcleo orbitando vem de planetas, os planetas orbitam, certo? O Sol, belezinha? Então, aqui é a mesma coisa, as nomenclaturas, porque o Rutherford se inspirou no modelo planetário, tanto que esse átomo aqui é chamado de modelo planetário atômico, beleza? Muito inspirado. Então, vamos lá. Então, o núcleo é composto por prótons e nêutrons, beleza? Prótons têm carga elétrica positiva, você já sabe isso. Nêutrons não têm carga elétrica, então carga elétrica nula, carga elétrica igual a zero, maravilhoso. E o elétron tem carga elétrica negativa, beleza? Mesmo módulo de carga do que o próton, só que um é positivo e o outro é negativo, belezinha, maravilhoso. E, embora a comunidade científica à época soubesse que prótons e elétrons têm cargas opostas, não se sabia o seu valor, até que um moço, um americano chamado Millikan, o famoso experimento da gota de óleo, conseguiu calcular a carga elementar, a carga do elétron, que ele chamou de E. E por que elementar? Porque eles achavam que era o menor valor de carga possível, beleza? Por exemplo, o Dalton achava que se você desse um zoom no máximo, você ia ver os átomos, beleza? Aí depois eles viram que dava para dar um zoom maior ainda. E aí você teria prótons, nêutrons e elétrons, beleza? E eles achavam que esse era o máximo, beleza? Não tem nada que pode ser menor que isso. Só que existem os quarks, por exemplo, beleza? Dependendo do tipo de quark, tem uma carga elétrica ainda menor que o próton e o elétron, mas eles não sabiam, por isso que eles achavam que à época que a carga do elétron e do próton era a menor que existia, por isso carga elétrica elementar, muito bem. E o Millikan calculou com a seu experimento, muito genial, beleza? Usa um conhecimento de quinta série, de fazer MDC, ele conseguiu calcular, maravilhoso, que a carga é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, em homenagem ao Coulomb, beleza? Que é Sistema Internacional de Carga, é esse valor. E perceba que se eu disse que o próton e o elétron têm em módulo o mesmo valor de carga, só que um é positivo e outro é negativo, então, obviamente, o próton tem esse valor positivo, e o elétron é menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Muito bem, então vou anotar isso aqui. Que a carga elétrica do próton, que a gente vai abreviar para P+, é esse valor, que é mais E, que é positivo, esse mais é só para frisar mesmo, que é positivo, não precisava, que é mais frisado, não precisava, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. E o elétron é esse valor negativo, beleza? E a carga elétrica do elétron não é E, beleza? E o elétron a gente vai abreviar por E-, beleza? A carga elétrica do elétron é menos E.
Muitas provas cometem esse erro que é bem primário, beleza? Que é menos E, que é menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Muito bem. E qual que é a carga elétrica do nêutron? Zero. Se a carga elétrica é nula, beleza, não tem valor. Então, e a carga elétrica do nêutron é zero. Maravilhoso. Só anotando aqui, zero. E agora vou te dar uma dica. Por que uma dica? Porque tá vendo que isso aqui está em Coulomb, que é sistema internacional? Só que muitas provas não vão te dar o valor de carga em sistema internacional. É porque 1 Coulomb é um valor exagerado de carga. É muito pouco provável que as carguinhas pequenininhas, igual você vê em exercício, tenha 1 Coulomb. É a mesma coisa que você tentar colocar o deserto do Saara dentro de um copinho, beleza? Não cabe tudo isso de carga dentro daquilo. Então sempre é microcoulomb, milicoulomb, beleza? É sempre um submúltiplo. Então você tem que transformar da unidade que ele te der para a unidade do sistema internacional. Muitas vezes é isso que precisa para acertar as questões. Então vamos lá. O submúltiplo, belezinha? Vamos fazer uma tabelinha. Então, tá aqui a nossa tabelinha, belezinha? Passando aqui. Temos aqui os principais submúltiplos. Submúltiplo, o seu símbolo e o seu respectivo valor. O primeiro é o milicoulomb, aparece um pouco, beleza? Mili é de 10 a menos 3, então 1 milicoulomb é 1 vezes 10 a menos 3 coulomb, ou seja, dividir por 1000. E o símbolo é um Mzinho minúsculo, Mzinho Czão de coulomb, beleza, 10 a menos 3. Agora, o campeão de audiência é o microcoulomb, beleza? O símbolo é essa letra grega aqui, beleza? O Mi. E essa letra grega aqui é 10 a menos 6. Então, 1 microcoulomb é 1 vezes 10 a menos 6 coulomb. Ou seja, pega o valor de 1 coulomb e divide por 1 milhão. Beleza. E outro que cai bem raro, mas também cai, é o nanocoulomb, beleza? Que é o símbolo, é um Nzinho minúsculo, Nzinho Czão de coulomb, beleza? Com 10 a menos 9. Pega o valor de 1 coulomb e divide por 1 bilhão, beleza? Cai bem menos. O que mais cai é o microcoulomb, belezinha? Então, vamos fazer um exemplo só para ver se você pegou a manha. Tá lá aqui o exemplo, aí o seu examinador vai dar o dado, determinada carga elétrica tem um valor de 2 milicoulomb. Aí você vai precisar passar para o sistema internacional, que é coulomb. O que você vai fazer? Ó, milicoulomb, MC, é só trocar por 10 a menos 3. Então eu pego o 2 e troco esse MC por 10 a menos 3. Então copio o 2, arranca MC e bota 10 a menos 3 coulomb. Maravilhoso, passou para o sistema internacional. Outro exemplo, se ele der, aqui o valor da carga é 1 microcoulomb, beleza? Você arranca o MC e bota 10 a menos 6C, beleza? Então copia 1, arranca o MC e bota 10 a menos 6C, maravilhoso. E muito mais raro se ele tiver um nanocoulomb, beleza? Por exemplo, 4 nanocoulombs é o valor da carga. Você arranca o NC e bota 10 a menos 9C. Copia o 4, arranca o NC e bota 10 a menos 9C, belezinha? Esse normalmente é o primeiro passo para acertar as questões. Então vamos dar seguimento. Agora a gente precisa conversar sobre a diferença de corpo neutro e corpo eletrizado. A primeira coisa que eu tenho que arrancar da sua cabeça, corpo neutro não é um corpo que não tem carga. Ele tem carga. Você é cheio de átomos, ou seja, você está cheio de carga. Todo corpo tem átomo, está cheio de carga, beleza? Acontece que ele tem a mesma rigorosa quantidade de carga positiva e negativa. Aí um anula com o outro e o saldo fica zero. É por isso que não tem manifestações elétricas, belezinha? Isso que significa um corpo neutro. Um corpo eletrizado não. Ou ele tem mais carga positiva do que negativa, ou mais carga negativa do que positiva. Aí esse saldo dá a manifestação elétrica, beleza? Um corpo eletrizado. Muito bem. Então vamos fazer um esqueminha aqui, sempre muito bom. Vamos lá. Corpo eletricamente neutro, belezinha? Ele tem a mesma quantidade de prótons e elétrons, a mesma quantidade de cargas positivas e negativas. Tem aqui um corpinho qualquer formato. Se ele tem uma carga positiva, tem uma negativa lá. Se tem uma positiva, tem uma negativa. Se tem uma positiva, uma negativa. Uma positiva, uma negativa. Aí o mais corta com menos e o saldo dá zero. Não quer dizer que não tem carga. Significa que o saldo deu zero, então não tem manifestações elétricas. Então a única coisa que quer dizer é que o número de prótons é rigorosamente igual ao número de elétrons. Beleza. Então agora vamos para o item 2. Corpo eletrizado positivamente. Belezinha? O próprio nome ajuda. Quer dizer que eu tenho mais prótons do que elétrons. Aí eu fico com uma manifestação elétrica positiva. Muito bem. Pega um corpinho qualquer. Então eu tenho uma certa quantidade de carga positiva e uma negativa. Quantidade de carga positiva e não tenho uma negativa para balancear. Aí tem aqui uma positiva e uma negativa para balancear. E também sobrou uma outra carga positiva sem ser balanceada. Então o meu excesso de carga positiva são quantos? 2. Quer dizer que eu só tenho 2 cargas positivas? Não, eu tenho mols, tenho muitas cargas positivas e cargas negativas na exata quantidade para balancear. Entretanto, eu tenho uma desbalanceada, eu tenho uma carga positiva a mais, outra carga positiva a mais. Ou seja, eu tenho um excesso de 2 cargas. Esse é o valor de carga que vai aparecer na questão, é sempre o excesso. Muito bem, não é a carga total. Esse mais aqui e nada é a mesma coisa, porque o menos está balanceando. Esse mais aqui e nada é a mesma coisa, beleza. Então, e são esses mais desbalanceados que vão provocar manifestações elétricas no nosso corpo, belezinha. Então, corpo eletrizado positivamente, o número de prótons é maior que o número de elétrons, maravilhoso. E, obviamente, um corpo eletrizado negativamente, o número de prótons é menor que o número de elétrons. Ou, em outras palavras, o número de elétrons é maior que o número de prótons. Belezinha? Pegamos o nosso corpo, tem uma carga positiva e uma negativa balanceada. E agora, ao contrário, tem uma carga negativa desbalanceada. Aí tem lá um monte de carga positiva e negativa balanceada, só que, de repente, aparece
outra carga negativa desbalanceada. Então, agora o nosso saldo é 2, só que 2 negativo, muito bem. São essas duas cargas negativas desbalanceadas em excesso que vão provocar a manifestação elétrica do nosso corpinho, beleza? Então, nesse caso, você pode falar que ou o número de prótons é menor que o número de elétrons, ou o número de elétrons é maior que o número de prótons, tanto faz, belezinha? Então, eu prefiro escrever prótons sempre do lado de esquerdo e elétrons sempre do lado direito. Maravilhoso. E agora vem a pergunta, como um corpo pode ficar eletrizado? Se o normal é estar neutro, eu estou neutro, eu estou aqui de boa, beleza? Como que eu fico eletrizado? E para isso acontecer, o corpo tem que ser submetido a um processo de eletrização. Muito bem. E perceba que chama eletrização, não protização, porque prótons estão lá no núcleo, lembra? Nêutrons e prótons estão no núcleo. Para você mexer em próton, você precisa de algo nuclear, belezinha? Por exemplo, igual caiu na questão do Enem, a eletrização por atrito, o gato roçando na perna do dono. Algo me diz que não tem nada nuclear nisso, beleza? Então, quando se chama eletrização é porque tudo tem a ver com elétrons, muito bem. Para você ficar eletrizado negativamente, você ganhou elétrons. Para você ficar eletrizado positivamente, você não ganhou prótons. Aí que está o pulo do gato. Você perdeu elétrons. Se você perde menos, você fica mais. Se você perde dívidas, que seria na metáfora carga negativa, seu saldo na conta fica mais positivo. Muito bem. Então, seu saldo na conta não ficou positivo porque alguém te deu dinheiro. Seu saldo na conta ficou positivo porque você perdeu dívidas. É sempre assim, você só ganha elétrons e você só perde elétrons. Prótons estão fixos no núcleo, belezinha? Então, o que é eletrização? O que é esse processo? É um processo pelo qual são fornecidos ou retirados elétrons de um corpo. Eu escrevi extraído, sinônimo de retirado. Muito bem. Você já sabe que existem 3 processos de eletrização: atrito, contato e indução, beleza? No vídeo de hoje a gente vai ver atrito, beleza? O de contato e indução vai ficar para o final, porque o de atrito não precisa de nada altamente sofisticado de elétrica para explicar. Agora, o de contato e indução, para ser uma explicação bem feita e você finalmente entende tudo nos mínimos detalhes, precisa de algo mais avançado. Eu preciso falar de campo elétrico e potencial. Isso, ao meu ver, é um erro dos cursinhos, que costuma dar isso antes de falar de campo elétrico e potencial, essas coisas. Aí o aluno, no máximo que ele faz é decorar. E decorar só dá para fazer exercícios básicos. Exercícios tipo igual caiu na FUVEST 2018, ele mandava você descrever o processo de eletrização etapa por etapa. Então tem que manjar física, não dá para só decorar mais ou menos, belezinha? É uma questão de segunda fase. Então eu vou deixar para o final, belezinha? Vou falar tudo para você bonitinho, explicar todos os conceitos. Aí dominando os conceitos fica hiper fácil, não vai precisar decorar nada, você só vai entender o que está acontecendo, belezinha? Então vamos dar seguimento. Quantização da carga elétrica, a gente vai começar a calcular, beleza? Nossa primeira formulinha, a mais básica de todas, belezinha? Então, obviamente, você já viu que tem a ver não só com a quantidade total de carga de um corpo, tem a ver com a quantidade de excessos, o corpo está desbalanceado. Minha carga total desse corpo eletrizado positivamente não é todas, literalmente, cargas positivas. Não, essa aqui está sendo cortada pelo menos, o mais ou menos se balanceiam, um corta com o outro, anula o efeito. É só esses em excesso, belezinha? Então a gente tem que quantificar o excesso, maravilhoso. Então, vamos lá. A carga elétrica de um corpo eletrizado, que a gente vai chamar de Qzão, a gente vai calcular como? Como N vezes Z. Como assim? É bem óbvio, beleza? E é a carga elementar, lembra que é a carga do próton ou do elétron em módulo, beleza? Que o elétron é negativo, é menos Z, beleza? E essa fórmula é bem óbvia, você já vai entender. Por quê? Porque N é o número de prótons menos o número de elétrons. Como assim? Eu estou vendo o excesso, repara, nesse corpo eletrizado positivamente. Eu tenho quantos de excesso? 2, porque eu tenho, qual que é o número de prótons? 1, 2, 3, 4, menos o número de elétrons. 1, 2. Então, meu N deu 4 menos 2 deu 2. Ou seja, esse N já está vendo excesso. Um próton tem carga E. 2 prótons é 2 vezes Z. Então a fórmula é bem óbvia. É bem óbvia. Então, vamos analisar ela. Vamos ver nesse caso em que o número de prótons é maior que o número de elétrons. Ou seja, eletrizado positivamente. Vamos ver se a nossa continha realmente funciona. Se o número de prótons é maior que o número de elétrons, se eu não fizer essa conta de menos, vai dar um número positivo. Porque é um grande menos um pequeno. Porque esse aqui é o grande, esse aqui é o pequeno. Tipo 10 menos 3 dá 7 positivo. Então o nosso N é um número positivo, maravilhoso. Igual a gente viu aqui, deu 2, maravilhoso, número positivo. E o E é positivo, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, é um número positivo. E o nosso N deu positivo nesse caso, mais com mais deu mais, nossa carga deu positivo. Carga positivo, eletrizado positivamente, tá beleza. Então agora vamos ver no outro caso, que é quando o número de prótons é menor que o número de elétrons, que é esse caso aqui de baixo, beleza? O corpo eletrizado negativamente. Vamos ver se o nosso Q vai dar negativo. Então, repara, o número de prótons é o pequeno, o número de elétrons é o grande, porque o prótons é menor que o de elétrons, beleza. Quando eu fizer uma conta de menos, pequeno menos o grande, por exemplo, 3 menos 10, pequeno menos grande, 3 menos 10 dá menos 7. Então, o nosso N é um número negativo. E, número negativo, trocando aqui, beleza?
mais com menos fica menos. Nossa carga da negativa bonitinha, maravilhoso. E ó, ele tem dado negativamente carga negativa, como se espera. Ah, então definir desse jeito é muito bom, é muito útil. E se coincidir do N ser rigorosamente igual, número de prótons e número de elétrons. Se ser rigorosamente igual, por exemplo, 5 e 5. 5 menos 5 dá 0. Nosso N dá 0. Aí 0 vezes qualquer coisa dá 0. Nosso Q vai dar 0. E aí seja um corpo neutro. Tá? Nossa, tá perfeitinho, beleza? A gente viu que encaixou bonito. Significa que é exatamente essa a definição. A gente já conseguiu fazer bonitinho. Então, o N, que muitas vezes você aprende como só o número de cargas, não é qualquer número de carga, não é o número total, é só o número de excessos, que é o número de prótons menos o número de elétrons. Não pode inverter. Se você fizer elétron menos de prótons, aí você inverte tudo. Aí o resultado que vai dar carga positiva vai dar negativa, que vai dar carga negativa dá positiva, beleza? Então é nessa exata ordem, belezinha? E agora eu preciso da sua máxima atenção, que esse item 6 é fundamental, que são os princípios fundamentais da eletrostática. Quando eu fizer exercícios absurdamente difíceis, aí eu vou falar, lembra lá do princípio fundamental da eletrostática tal, aí eu vou usar aquele princípio, você vai falar, ah, lembrei, aí pronto, o exercício deslancha, beleza? Então, isso aqui é tipo a chave para pegar exercício difícil e transformá-lo em exercício fácil. A gente vai resgatar isso no futuro, beleza? Então vamos lá. São dois princípios. O primeiro é bem óbvio, chama princípio das interações das cargas elétricas. Podia só chamar de princípio da ação e repulsão. Você já deve saber que os opostos se atraem e os iguais se repelem, beleza? Se no amor isso é verdade ou não, eu não sei, mas na eletrostática é, beleza? Então, o que nós temos? Cargas elétricas de mesmo sinal vai o quê? Repelir. E cargas elétricas de sinais diferentes vão o quê? Atrair, maravilhoso, belezinha. Então, ó, vamos lá, pegar um exemplinho. Se eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa, se eu botar lado a lado, o que vai acontecer? Sinais contrários, atração. Uma vai atrair o outro com uma força elétrica, belezinha? Se um atrai o outro atrai um. Ação e reação, maravilhoso. E ó, perceba que agora são provas escritas, beleza? A da Unesp não, que eu vi que esse ano vai ser teste, mas, por exemplo, a FUVEST é escrita, então você não pode cometer equívocos, beleza? Tá vendo que esse aqui aponta para a direita e esse aponta para a esquerda? Para dizer que um é o oposto do outro, tem que botar um sinal de menos. Esse aqui é o oposto do outro, belezinha? Você podia ter botado o sinal de menos nesse, tanto faz, como tanto fez. Só para indicar que um é o oposto do outro. Tem o quê? Tem o mesmo módulo, que é o valor da força elétrica. Aqui tem a mesma direção, que no caso é a direção horizontal, mas tem sentidos contrários. Um é para a direita e o outro é para a esquerda. Maravilhoso. E agora, se eu pegar uma carga positiva e botar do ladinho de uma outra carga positiva, o que vai acontecer? Mesmo sinal, repulsão. Então, uma vai querer repelir a outra e a outra vai querer repelir uma. Ação e reação. E como uma aponta para um lado, outra para o outro, tem que botar um sinal de menos em qualquer uma das duas. Você escolhe, beleza? Só para indicar que uma aponta para o lado contrário da outra. Por isso que tem sinal de menos. E se eu botar um a menos perto de um a menos, o que vai acontecer? Menos com menos, repele, sinais, mesmo sinal, repulsão. Então, uma repele a outra e a outra repele a uma. Ação e reação. Maravilhoso. Beleza? Só que agora você vai ter que tomar muito cuidado, porque o examinador vai fazer uma maldade com você. Ele vai chegar e vai falar, tem uma carga positiva e tem um corpo que eu não sei a carga dele. Mas eu sei que a força é de atração. Você fala, ah, deixa comigo, eu sei tudo. A atração, se um é positivo, outro é negativo. Não. Tem um outro caso que você ainda não considerou. E se o corpo for neutro? A gente não falou nada do corpo for neutro. Então, tem que botar esse cuidado para você, que o examinador faz essa maldade. Então, vamos lá. Dica. Polarização. O que quer dizer esse conceito? Corpos eletrizados polarizam corpos neutros. O que quer dizer com polarizar? É igual a gente vê na política, tem lado direito e esquerdo, muito polarizado, não se mistura. A mesma coisa, tem cargas elétricas binárias, positivas e negativas. Elas vão se separar, não vão se misturar, beleza? Então, eu tenho aqui um corpo eletrizado positivamente. O que ele vai fazer? Ele vai polarizar o corpo neutro. Lembra, corpo neutro é aquele que não tem carga? Não, ele tem cargas positivas e negativas na mesma rigorosa quantidade. Ou seja, é só um exemplo, se ele tem 3 cargas positivas, ele tem que ter 3 cargas negativas. E aí, o que o corpo positivo vai fazer? Como é um corpo eletrizado positivamente, o que ele vai fazer? O mais atrai o menos. Aí todas as cargas negativas vão vir para esse lado esquerdo, para ficar pertinho do mais, que é o mais atraído, o menos é atraído pelo mais. E essas cargas positivas, eu falo, Deus me livre de ficar perto desse mais, vou para o outro lado. E elas se repelem e vêm aqui para cá, beleza? Ou seja, o corpo continua neutro, tem a mesma quantidade de carga positiva e negativa. Entretanto, o que acontece? Cada uma fica para um ladinho. Ah, beleza. E qual é a vantagem de você saber que existe a polarização? É bem fácil, do mais para o menos vai atrair, beleza? Vai ter uma força 1 de atração, beleza? E do mais para o mais vai ter uma força 2 de repulsão, tá aqui, querendo se repelir, beleza? Para lá, maravilhoso. Agora, qual força ganha? Quem é maior, F1 ou F2? A de atração ou a de repulsão?
a gente já vai ver que, por exemplo, forças elétricas são forças de campo. O que quer dizer forças de campo? Elas atuam a longa distância, não precisa ter um contato físico direto. Por exemplo, eu te empurrar, necessariamente eu preciso entrar em contato com você, ou seja, uma força de contato. Gravidade, força magnética e força elétrica são as únicas três que são de campo, que têm atuação à distância. Tanto que tem um ímã, pega o seu fone de ouvido e coloca um fone bem de leve perto do outro. Você vai ver que você vai sentir uma força de repulsão. Mas não faz isso demais, senão você vai estragar seu fonezinho, beleza? Então repara, um fone, se você pegar bem de leve, deixa bem leve sua mão e colocar, quando começar a se repelir, você vai ver que você não precisa encostar um no outro para começar a sentir a força, ou seja, uma força que atua a longa distância, ou seja, uma força de campo, beleza? Tem um certo campo de atuação, maravilhoso. E, obviamente, quando você começa a separar mais seu fone, vai chegar uma hora que você nem vai mais sentir a força, porque a força de campo ela vai diminuindo com a distância, ou seja, repara, em comparação com o mais e o menos que estão pertinho, o mais com o outro mais que está fazendo a força de repulsão estão muito mais distante. Então, essa força F2, que é de repulsão, é devido a cargas que estão muito afastadas. É igual você afastar seu fone, ela é bem mais fraquinha do que o F1, ou seja, o F1 tem um módulo maior que o F2, ou seja, o F1 ganha, ou seja, o F1 quer puxar para aproximar e o F2 quer puxar para afastar, mas no fundo o F1 ganha, então isso aqui acaba atraindo. Então quando o seu examinador falar que um corpo tem uma carga positiva, por exemplo, e o outro é desconhecida, você não sabe qual é o valor da carga dele ou se é neutro, ele falar que é uma atração, você tem que tomar cuidado, porque pode ser que esse aqui fosse negativo, aí mais com menos vai atrair, mas também pode ser que ele seja neutro, também é uma força de atração, então toma cuidado com isso, o examinador faz essa maldade com você. Então agora vamos para o segundo princípio, beleza? Que é o princípio da conservação da quantidade de carga, beleza? O que isso quer dizer? É bem óbvio que a quantidade de carga se conserva, ou seja, a quantidade de carga elétrica no universo não varia, a mesma quantidade antes e depois. Significa dizer que, independente do processo que aconteça, a única coisa que acontece é as cargas ficarem mudando de lado para o outro, só que a quantidade de carga total ainda é a mesma. Por exemplo, tem eu e você, certo? Aí você tem 10 reais e eu tenho 0. Então, no nosso universo que só existe eu e você, qual a quantidade de dinheiro total? 10. E aí a gente fica brincando de um transferir dinheiro pro outro. Aí você pega e me transfere 5, beleza. Você perdeu 5, você ficou com 5. Eu ganhei 5, eu fiquei com 5. Qual que é a quantidade de dinheiro total? Você tem 5, eu tenho 5, fica 10. Não mudou. Antes era 10, só que antes era 10 pra você, 0 pra mim, agora é 5, 5. Aí eu vou te devolvo 3. Você tinha 5, ganhou 3, ficou com 8. Eu tinha 5, perdi 3, fiquei com 2. Beleza, qual a quantidade de carga total que a gente tem agora? Você tem 8, eu tenho 2. 8 mais 2 continua dando 10. Beleza, então é isso que quer dizer. A carga não pode ser criada nem destruída. Por quê? Porque se carga elétrica tem energia elétrica. Se você criar ou destruir carga elétrica, você está criando ou destruindo energia. E pelo princípio da conservação de energia, isso não pode acontecer. Então, esse princípio nada mais é que uma derivação natural do princípio da conservação de energia. Muito bem. Então, vamos anotar. O que a gente tem? Que cargas elétricas não podem ser criadas nem destruídas. Se você tiver qualquer questão teste, que o examinador fale que foi criada a carga elétrica ou foi destruída a carga elétrica, anula, tá errado, de cara, belezinha? E qual é a consequência disso? Como o próprio nome diz, que a quantidade se conservou, ou seja, a quantidade total de cargas em um sistema eletricamente isolado. Perceba que isolado quer dizer fechadinho, beleza? O universo é um sistema isolado, tá fechadinho, a gente não sabe se tem um depois para fora do universo. Então, se o universo é fechadinho, aquela quantidade de carga que tem é a mesma sempre, igual o exemplo aí você, só existe eu e você, a gente está isolado no mundo, beleza? Então, nossa quantidade de carga antes e depois é a mesma. A única coisa que pode acontecer é você mandar para mim e eu mandar para você, maravilhoso. Então, só pegando o exemplinho, que é sempre melhor para ver com o exemplo, tem uma esferinha A com um certo raio A e tem uma certa quantidade de carga que A, tem uma esferona B com um certo raio B e uma quantidade de carga que é B. Você fala, Vini, por que você está fazendo distinção do raio? E mais pra frente a gente vai ver que o raio faz diferença, beleza? E aí eu boto um fio condutor, beleza? E aí vai passar corrente elétrica, ou seja, ou vai mandar carga do A pro B ou do B pro A, igual a gente fez no nosso exemplinho, beleza? Se suponhamos que seja do A pro B ou do B para A, não importa, do A pro B. Aí manda carga elétrica lá pro B, beleza? Se mandou carga elétrica lá pro B, o A vai ter um novo valor de carga. Se mandou carga elétrica por B, o B também vai ter um novo valor de carga. Que linha A, que linha B, beleza. Mas os raios são iguais, beleza. E o que a gente sabe antes, que é se a gente somar, ou seja, a quantidade total, a soma das quantidades antes e depois tem que ser igual no meu exemplinho com você do dinheiro, beleza? Então, inicialmente, quanto de carga tinha antes? QA mais QB, beleza. E quanto de carga tem depois? Que linha A mais que linha B. E no final tem que ser igual. Foi igual a gente fez exemplo. 5, 5, 8, 2, beleza. 5, 5 dá 10. 8, 2 também dá 10, beleza. Embora tenha variadas quantidades de carga dos dois, sempre que soma, continua dando o mesmo valor. Maravilhoso. Ou seja, a soma algébrica das cargas, tanto positiva ou negativa, tanto faz, beleza. Tem que dar exatamente o mesmo valor. Maravilhoso. Então, vamos lá fazer uma questãozinha da FUVEST 2011. O que esse moço trouxe pra gente? Primeira fase. A lei da conservação da carga elétrica pode ser enunciada como... ele quer só que eu
você saiba enunciar qual que é isso, não é possível. Então, olha lá. Letra A. A soma algébrica dos valores das cargas positivas e negativas de um sistema isolado é constante. É isso aí. Foi isso que a gente discutiu. Então é a letra A mesmo. Então, vamos dar segmento. Vamos falar de isolantes e condutores. É bem óbvio isso aqui. Isolante, como o próprio nome diz, ele isola. Ele não tem grande... É um corpo cujo material não tem grande facilidade para conduzir o elétron por ele, ou seja, para passar pela sua estrutura. E o condutor, obviamente, é um material que tem muita facilidade. Bem óbvio, beleza? Então, só escrevendo isso com palavras bonitas, chiques, ou seja, um condutor ele possui grande quantidade de portadores de cargas, ou seja, elétrons ou íons. Por que eu tenho que fazer a distinção de elétrons ou íons? Porque aqui na física a gente está mais interessado em corrente elétrica, que são correntes que são conduzidas por elétron. Lá na química, o professor está fazendo o quê? Ele tem lá uma solução aquosa, por exemplo, aí ele joga um ácido, uma base, um sal, enfim, aí vai liberar ou produzir íons na solução, e esses íons livres conduzem corrente elétrica, não é um elétron isolado, o elétron está lá no íon, beleza? E o íon está levando o elétron junto, maravilhoso. Antigamente, se você, provavelmente os professores muito mais velhos, eles faziam distinção, corrente conduzida por um elétron, tipo essa que a gente vê na física, que é diretamente por um elétron, chamava de corrente elétrica. E a corrente conduzida pelo íon chamava de corrente eletrolítica, porque a solução aquosa, aquela que tem íons livres, é chamada de solução eletrolítica, mas essa distinção caiu por terra, caiu em desuso, é muita coisa de velho. Hoje em dia, mesmo as provas de química chamam de corrente elétrica, então, beleza, você nunca vai precisar fazer distinção de, como fala, corrente eletrolítica, mas alguns livros que você encontra de física faz essa distinção porque foi feita por gente velha, muito bem. Então, independente dos casos, se for um elétron que é o portador de carga ou um íon, você vai chamar de corrente elétrica, bonitinho, como você sempre chamou, maravilhoso. Então, obviamente, o isolante é o que não tem essa facilidade em conduzir, beleza? E o isolante é esse nome da palavra dielétrico, belezinha? Às vezes aparece isso. Então, vamos lá. Os portadores de carga não podem, portador de carga pode ser elétrons ou íon, beleza? Não podem se movimentar facilmente por sua estrutura, maravilhoso. Ou seja, se você conseguir dar um jeito de eletrizar um isolante e você atritou aqui, beleza? O processo de eletrização por atrito, igual a gente vai ver, ele é muito bom para isolante, ele consegue eletrizar um isolante. Você atritou aqui, está eletrizado aqui. Ou seja, as cargas elétricas vão estar onde? Aqui. Por quê? Porque você é um isolante. A carga elétrica não tem uma grande facilidade de percorrer pela estrutura. Se você eletrizar um condutor, depois você sabe que a carga elétrica fica disposta na superfície de um condutor em equilíbrio eletrostático. Ou seja, independente se você eletrizou aqui, a carga depois ela se movimenta e vai tudo para a superfície. Maravilhoso. Então, vamos lá. Vamos falar do nosso processo de eletrização. Hoje vai ser o de atrito, beleza? Então, nosso item 8, processos de eletrização. Vou pôr o primeiro, que é o atrito, que também é chamado de triboeletrização, beleza? Tem lá a série triboelétrica, tudo que tem essa palavra tribo, não é nada indígena, beleza? Tem a ver com atrito, maravilhoso. E esse processo, por incrível que pareça, ele é puramente mecânico, ou seja, não tem nada de envolvendo princípios da eletricidade, potencial elétrico e nada. Ou seja, por incrível que pareça, esse processo de eletrização nada tem a ver com fenômenos eletrostáticos, nem nada a ver, não precisa de potencial, não precisa de nada para explicar. Os outros dois, contato e indução, sim, beleza? Então, nesse processo, o que está acontecendo? Simplesmente é o trabalho da força de atrito. Quando você atrita, o trabalho da força de atrito confere energia para o elétron de um corpo saltar. Lembra do átomo de Bohr, aquele salto quântico? Só que ele salta para o outro corpo, beleza? Aí acontece o processo de eletrização, maravilhoso. Ou seja, como não tem nenhuma explicação eletrostática, não faz diferença se o corpo é condutor ou isolante. Você pode pegar qualquer tipo de corpo e atritar e aí salta. Pum. Então ele é muito indicado para corpos isolantes, belezinha. Você pode pegar o seu cabelo, uma bexiga, esfregar, e você já viu esse experimento, vai ter um fenômeno de eletrização estática, maravilhoso. Então, vamos lá. O caso mais clássico tem um vidro, beleza? E uma seda neutra. Você esfrega, eles ficam eletrizados após o atrito. E quando eletriza, já está mostrando aqui no desenho que tem carga de sinal diferente. É óbvio, o elétron saiu de um e foi para o outro, beleza? Então, o que ganhou o elétron fica negativo, o que perdeu o elétron fica positivo. Maravilhoso. Agora, olha um outro exemplo. Eu peguei a mesma seda e agora atritei com ebonite, beleza? Em vez de ser com vidro. Antes, o vidro ficou positivo e a seda ficou negativa. Agora, ao contrário. A seda que antes tinha ficado negativo, agora ficou positivo, embora o desenho esteja bem ruim. Não tinha visto quando eu peguei que estava ruim desse jeito. Depois eu vou trocar para outra, beleza? E aí a ebonite agora, em vez do vidro que tinha ficado positivo, ficou negativo. Então quer dizer que não necessariamente a seda sempre fica positiva ou sempre fica negativa? Não, depende da comparação dos materiais. Às vezes quando você atrita uma coisa com, sei lá, minha mão com a parede, um fica positivo, outro fica negativo. Mas se eu atritar minha mão contra a coisa, às vezes fica ao contrário, beleza? Então teve um cara que não tinha nada para fazer, que ele foi atritando várias coisas e foi botando numa tabela para ver quando você atrita um com o outro, quem fica positivo ou negativo, belezinha? O cara não tinha nada para fazer, maravilhoso. Então, vamos lá, só anotando que é o trabalho da força de atrito que faz com que um elétron salte de um corpo para o outro, maravilhoso. E agora nós vamos elencar algumas características desse processo.
E algumas a gente já viu, que só vai formalizar para escrever, belezinha? O formato dos corpos não importa, beleza? Tanto faz se é seda aqui, se é minha mão, beleza? O importante é atritar. O trabalho da força de atrito só depende do atrito, não importa do formato do corpo, maravilhoso. E o que mais que a gente tem? Os corpos podem estar inicialmente neutros, tá vendo? Tá neutro e neutro, você esfrega, o elétron sai de um para o outro. Não precisa estar eletrizado para ser uma manifestação elétrica, porque nada tem a ver com elétrica, a explicação para isso acontecer, maravilhoso. E esse caso é indicado para eletrizar isolantes, porque ele é o único que dá para eletrizar isolantes. Para eletrizar um condutor, você pode fazer por contato ou indução. Isso aqui é bom para isolantes. Já dá para ver que ao final os corpos ficam com carga de sinais contrários ou sinais opostos, se você preferir, tanto faz. Belezinha? E o positivo, como já tinha dito, não ficou positivo porque ele ganhou prótons, assim porque ele perdeu o elétron. E o negativo, obviamente, ganhou os elétrons que o outro perdeu. Maravilhoso. O elétron não é criado nem destruído. Se um perdeu, o outro necessariamente ganhou. Muito bem. E perceba que eu frisei que tem o mesmo módulo. Quer dizer, mesmo módulo? Por exemplo, se um perdeu um elétron, a carga dele é o quê? Positivo, porque ele perdeu, ficou mais positivo. Muito bem. Se o outro ganhou, esse um elétron que esse aqui perdeu, ele ficou um negativo. Ou seja, a carga de um é mais um, a carga do outro é menos um. Mas em módulo, ambas valem 1. Maravilhoso. E como já tinha dito, se os corpos são isolantes, que é o mais indicado para fazer esse processo de eletrização, as cargas ficam confinadas no local onde se deu o atrito. Beleza? Se eu atritei aqui, as cargas ficam confinadas aqui. Não tem um grande movimento de cargas para ficar na superfície, ao contrário dos condutores. Muito bem. E agora a gente vai falar da série triboelétrica. Que é essa? É aquela série, aquela tabelinha que eu falei, que algum ano não tinha nada para fazer, ele ficou lá elencando, ele foi atritando um monte de coisa, para ver quem fica positivo e quem fica negativo. E foi lá anotando na tabela, beleza? Essa tabela é bom. Hoje em dia, se a gente quer ver quem vai ficar positivo ou negativo, eu não preciso ficar lá vendo um monte de coisa. Eu pego essa tabela que esse mano fez e vejo, se eu atritar esse fulano de tal com o ciclano, o fulano fica positivo, o ciclano negativo. Muito bem. Então, às vezes, cai em prova, você tem que saber ler a tabela, que a tabela tem um jeito de ler, não é só decorar, beleza? Então, vamos lá. Como o mesmo diz, a tabela responde a pergunta quem fica positivo e quem fica negativo. E o jeito de ler a tabela é o quê? Quando vai atritar dois corpos, o que fica mais acima na tabela, ele fica positivo em comparação com o que está mais abaixo, beleza? Então, repara, tem aqui a nossa tabelinha, beleza? Tá aqui alguns materiais, um exemplo em um pedaço da tabela. Mais para cima fica mais positivo, mais para baixo fica mais negativo. Então, se eu pegar o vidro e atritar com o cobre, como o vidro está mais acima, ele fica positivo e o cobre negativo. Entretanto, se eu pegar o cobre e atritar não com o vidro e sim com o enxofre, como o cobre está mais acima do enxofre, o cobre que fica positivo e o enxofre fica negativo. Muito bem, maravilhoso. Então, o vidro e a seda, que foi o exemplo que está aqui, vidro e seda, vidro está aqui, seda está aqui. Então, o vidro fica positivo, seda negativo, igual a gente viu aqui. Se eu pegar agora a seda e a ebonite, beleza? Seda está aqui, ebonite está mais embaixo. Então, comparando seda com ebonite, a seda aqui fica positivo e ebonite negativo. É só isso que as questões cobram de você, maravilhoso. E claramente na questão, se cair isso, não vai ter o maisinho apontando, beleza? Então ele vai cobrar isso. Então vamos fazer duas questõezinhas para ver se você pegou a manha. No Enem de 2020, que esse agora que ficou atrasado, que a gente fez agora em 2021, tinha essa questão do Garfield na prova presencial, eu tô me referindo, beleza? Ele atritou aqui na perna do dono, e aí ele falou, eu dei eletricidade estática, beleza? Aí por qual motivo ocorre a eletrização? A gente viu a eletrização porque o elétron saiu de um corpo e foi para o outro. Não dá para saber se foi da calça para o pelo do gato ou do pelo do gato para a calça. Teria que fazer o atrito e ver lá na série triboelétrica. Talvez esse mano já tenha feito, beleza? A gente tem lá que comparar, beleza? Então vamos lá, vamos ver qual que explica. Troca de átomos, não, troca de átomo. A calça perdeu o átomo para o gato, a calça começa a desintegrar. Não, faz sentido, beleza? Então risca isso aqui, que isso é bobagem. Diminuição do número de prótons. Não, próton está lá no núcleo. Para você mexer no núcleo, você precisa de algo nuclear. Um gato esfregando no dono não tem nada nuclear. Muito bem. Criação de novas partículas. Não, falou criação ou destruição, já feriu o princípio da conservação das cargas. Está errado. Movimento de elétrons entre a calça e o pelo do gato. Beleza. Ele foi até... Ele nem especificou se é da calça para o gato ou do gato para a calça. Então tá certo. Se ele tivesse especificado, talvez estaria errado, porque não tem como a gente saber, beleza? Ele não deu informação nenhuma. Beleza. Então é a alternativa D mesmo. E aí, obviamente, repulsão das partículas elétricas da calça. Não tem nada a ver. Eu te expliquei que a eletrização não tinha nada a ver com isso, beleza? Então... letra D, ficamos com essa. Belezinha. Agora a gente saiu de uma questão hiper fácil e vamos para uma questão mais chata, beleza? FUVEST 2016, segunda fase. Nessa época tinha 3 dias ainda, beleza? Eu peguei, acho que essa época que tinha 3 dias. Acho que tinha, é isso aí. Beleza? Então nessa época ainda tinha 3 dias. Então vamos lá. Ele fala que tem 2 pequenas esferas, E1 e E2, feitas de materiais isolantes, ou seja, isolante e inicialmente neutra. Se eu quero eletrizar, obviamente só pode ser por atrito, beleza? São atritadas
Opa, já tá aqui. Atritadas uma ou outra durante 5 segundos e ficam eletrizadas. Deu tempo, muito provavelmente vai ter corrente elétrica, porque corrente elétrica, igual a gente viu na nossa aulinha de eletrostática, tá até aqui o vídeo aqui no card, nesse exato momento, se você quiser ver, é quantidade de carga dividido por tempo. Beleza, então provavelmente vai ter corrente elétrica. Muito bem. Em seguida, as esferas são afastadas e mantidas a uma distância de 30 centímetros, muito maior que seus raios. Por que tem que frisar que é muito maior que o raio? Porque imagina que a esfera é uma bola desse tamanho, 30 centímetros é nada. Você pega duas bolas e elas ainda estão em contato. Então é para deixar bem claro para você não querer achar pelo em ovo que 30 centímetros é muito maior que os raios, ou seja, com certeza ele já afastou, belezinha? Então não é para encher o saco do examinador, é para isso que ele faz esse tipo de coisa. Então, a esfera E1 ficou com carga elétrica positiva, 8 nanocoulombs, determine, beleza. Ele tem um note a dot, aqui caiu nanocoulomb, 10 a menos 9, mas ele te forneceu, beleza. Carga do elétron é menos 1,6, igual a gente viu. Por exemplo, no ano de 2018 ele errou, ele deu carga do elétron positiva, 1,6, está totalmente errado, beleza? Aqui ele deu certo. Ele deu constante eletrostática, porque a gente vai ter que usar a lei de Coulomb, beleza? E não a troca de cargas entre a esfera e o ambiente, ou seja, um sistema eletricamente isolado, muito bem. Vai valer o princípio da conservação das cargas elétricas que a gente viu. Então, vamos lá. A diferença Nzão entre o número de prótons e o número de elétrons é aquele nosso N, que é o Nzinho, que normalmente assim está nos livros de física, só que a Vest gosta de usar outras letras para encher o saco. Por exemplo, corrente elétrica, normalmente a gente usa I minúsculo, tá aqui I maiúsculo, é só para encher o saco, beleza? Eles mudam a letra para ver se você vai saber que você tem que usar a rigorosa letra que ele usou, não a letra que você gosta. Beleza, então vamos lá. Repara, a esfera E1 ficou com carga elétrica positiva 0,8. Então você vem aqui, carga é N vezes E, só que ele mandou chamar de Enão, a gente chama de Enão, não de Nzinho, beleza. E a carga do 1 é o Enão vezes o E. O E é a carga E elementar, e a carga E elementar, que não é menos, aqui é a carga do elétrico, a carga elementar é só 1,6 sem o menos, beleza. Então vem aqui, que a carga do 1 ele deu o que? Positivo, então entra positivo, 0,8 nanocoulombs, e o nanocoulombs é 10 a menos 9, a gente já sabia disso, não precisava ter contado. Beleza, o N é a pergunta, e o E é 1,6 e 10 elevado a menos 19. E o N já é nessa ordem, número de prótons menos número de elétrons, foi isso que a gente viu lá, então tá beleza, é o próprio N que entra nessa fórmula. Então acabou. Esse 1,6 está multiplicando, passa para lá, dividindo. Então ficou 0,8 vezes 10 a menos 9 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Então vamos lá, 0,8 dividido por 1,6 dá meio, porque 0,8 é metade de 1,6, do mesmo jeito que o 8 é metade de 16, só tem uma vírgula, beleza. E menos 19 passando para cima com o 19, fica 19 menos 9, fica 10 a décima. Beleza, então ficou meio vezes 10 a décima. Eu deixaria isso aqui como resposta final, mas vocês gostam de ficar botando em notação científica, então para botar a notação científica tem que fazer esse aqui vezes 10 para ficar 5, então esse aqui tem que compensar e dividir por 10, fica 10 a 9. Beleza, ficou 5 vezes 10 a 9 e acabou, não precisa ter unidade, o número de prótons é esse, não é? O número de prótons é esse, uma unidade. Não, é só isso, acabou, belezinha? E letra B, o que ele trouxe? O sinal do valor da carga Q de E2 após o atrito. Beleza, ele mandou chamar de Q, a gente chama de Q. E, se você prestou atenção no que eu disse, o valor das cargas em módulo é o mesmo, é 0,8. Entretanto, se esse é positivo, o outro é negativo, é menos 0,8 nanocoulombs. Acabou. Então, a única coisa que você poderia colocar é que a quantidade N de elétrons cedidas por um é inteiramente absorvida pelo outro, beleza? Por quê? Porque é um sistema eletricamente isolado, beleza? Então, o valor Q da carga é menos 0,8 nanocoulomb, beleza? O sinal e o valor. O sinal é menos, você pode até frisar, o sinal é negativo, beleza? Só porque ele falou aqui, você poderia completar aqui, belezinha? Então, vamos lá, letra C. Ele quer a corrente elétrica média Izão entre as esferas durante o atrito. Perceba que ele chamou de Izão, a gente chama de Izão. Corrente é carga dividido por tempo. Só que tem que estar em módulo, porque não existe corrente negativa. E as cargas que estão saindo são elétrons, são negativos. Então, para não dar um valor negativo, tem que botar em módulo, belezinha? E sempre que o seu examinador fornece essas fórmulas aqui em Note a Dot ou da FUVEST, ele sempre esquece de módulo. Sempre precisa de um módulo, ele esquece, beleza? Não sei como, porque eu tenho aula com esses professores de física, eles são muito bons. Os caras não esquecem isso na sala de aula. Não sei o que acontece no Note a Dot aqui, se é o erro de impressão, só pode ser, que não é possível. Então vamos lá. Delta Q é variação de carga, beleza? E variação é sempre final menos inicial nessa ordem. E o intervalo de tempo está aqui, que é 5 segundos. Então vamos lá. Usemos E1, por exemplo. Você poderia ser E2 para fazer a conta, belezinha? Então, pega E1, é quantidade final menos quantidade inicial dividido por T. Maravilhoso. Ambas estavam inicialmente neutras, então a quantidade inicial é 0. Maravilhoso. Então vai ficar o quê? Que a nossa I é só a quantidade final dividido por tempo, beleza? Quantidade final do E1, tá até aqui, é 0,8 nanocoulombs. Por que pode ser o E2? Porque o E2 seria menos 0,8. Aí do módulo vai transformar em positivo, então vai ficar exatamente igual. Tanto faz, beleza. Então, 0,8 vezes 10 elevado a menos 19. Então é só fazer 0,8 por 5, que dá 0,16 vezes 10 a menos 9. Eu deixaria essa resposta, mas passando para a anotação científica, em vez de 0,16 tem que botar 1,6.
Aí fica 1,6 vezes 10 a menos 10, beleza. E unidade ampere, belezinha? Tá aqui. Então, letra D, o que ele quer? O módulo da força elétrica. Ó, força a gente vai ver no vídeo seguinte. Se você ficar triste, se você vê uma fórmula que você não sabe, não precisa ver. O vídeo acabou para você aqui, eu fico por aqui. E aí, no próximo vídeo, a gente vai falar de força elétrica, eu vou te contar a fórmula. Mas se você se lembra de qual é a fórmula da lei de Coulomb, beleza. Então, pode continuar que a gente vai usar ela agora, belezinha? Então, letra D, o módulo da força elétrica é fisão, então a gente tem que chamar de fisão. E das esferas depois de afastadas, beleza. Ó, e aí então a gente precisa usar a lei de Coulomb, tanto que ele deu a constante eletrostática, que é o K lá da lei de Coulomb. Se ele deu, obviamente a gente tem que usar. A FUVEST não é Enem, que tem coisa à toa, um textão inútil. Tudo que está aqui é útil, a gente vai usar. Então vamos lá. Então, lei de Coulomb, que a gente tem que a força elétrica é K vezes o módulo de uma carga vezes o módulo da outra carga dividido pela distância entre elas ao quadrado. O módulo de uma carga é Q1, beleza? Porque eu usei Q1 aqui em cima, então vamos usar Q1. O módulo da outra carga, não vou chamar de Q2, eu vou chamar só de Q, porque ele mandou chamar aqui só de Q, ó. Então eu chamo só de Q. E a distância entre elas, só aqui no enunciado, que é 30 centímetros. Entretanto, centímetros não é metros, tem que estar em sistema internacional. Ah, muito bem, então tem que passar para metros, beleza? Então vamos lá. O K tá aqui, que é 9 vezes 10 a nona. O módulo da primeira carga é 0,8, passando de nanocoulombs para sistema internacional, é 0,8 vezes 10 a menos 9, beleza? 0,8 vezes 10 a menos 9. A outra carga é menos 0,8 nanocoulombs, ou seja, menos 0,8 vezes 10 a menos 9. Mas tudo tem que estar dentro do módulo, porque não existe módulo de força negativo, beleza? Então, ó, tem um módulo aqui. Vira e mexe quando a FUVEST dá essa fórmula, nessa ela não deu. Mas de 2018 ela deu, e lá não tinha módulo, ou seja, o examinador errou, beleza. Dividido pela distância ao quadrado, só que a distância é 30 centímetros. E centímetros para metros tem que dividir por 100, ou seja, 10 a menos 2. Então é 30 vezes 10 a menos 2, só que a distância é ao quadrado. Tem que levar tudo ao quadrado. É muito normal esquecer de levar o 10 a menos 2. É um erro muito comum. Beleza, então vamos lá. Ó, 10 a nona, corta com 10 a menos 9 aqui. Chance, deixa uma ajudada. E aqui vou levar o quadrado, beleza? Então só copia tudo que sobrou aqui. 9, 0,8. Menos 0,8 não precisa, tá no módulo, só fica 0,8, beleza? E o 10 a menos 9. 9, 0,8, outro 0,8, 10 a menos 9. Embaixo é só elevar ao quadrado, beleza? Então vem aqui, ó. 30 ao quadrado é 900, 10 a menos 2, ao quadrado fica 10 a menos 4. 900 é 9 vezes 100, então fica 9 vezes 100, copio 10 a menos 4. 100 é 10 ao quadrado, então fica 9 vezes 10 ao quadrado e copio 10 a menos 4. Menos 4 com 2 fica menos 2, então ficou 9 vezes 10 a menos 2, que já está direto aqui, beleza. E aí, ó, 9 corta com 9, chance. E aí sobra o quê? Sobrou 0,8 ao quadrado, 10 a menos 9, 10 a menos 2. É só fazer a continha, beleza? Esse menos 2 passa lá para cima, fica 2 positivo, menos 9 com 2 fica menos 7. 0,8 ao quadrado fica 0,64 vezes 10 a menos 7. Eu deixaria isso. Ou passando para a notação científica, 6,4 vezes 10 a menos 8. Beleza. E acabou. Essa é a nossa força. Belezinha? Então, eu vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. No próximo vídeo a gente vai falar de lei de Coulomb, vai fazer mais uns exercicinhos. E aí depois a gente fala de campo elétrico, beleza? E depois potencial, e aí sim vai dar para fazer uns exercícios bem difíceis, casca grossa. E você vai ver que você vai saber tanta física que até exercícios absurdamente difíceis você vai conseguir matar relativamente fácil. E seu concorrente não, você vai se diferenciar. Beleza? Então vou ficando por aqui. É nóis, fui, se inscreve no canal, hein?